bem? Muito bem. Chama todo mundo da cozinha. Bem, nós vimos então a importância que tem, né? Que a doutrina espírita ela não vem ao sabor do vento, né? Tem toda uma lógica, tem toda uma programação espiritual, né? E principalmente no momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que não é por acaso as situações que estão ali acontecendo, né? O livro Renúncia, o personagem Alcione, ela coloca para Carlos, diz assim: olha, você sabe que eu tenho poder de vida ou morte sobre você. Ela diz: a morte do corpo. Que o espírito é imortal. E por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, Jesus está no meio. Olha que é consolador, né? Então nós estamos vivendo um momento sociocultural, sociopolítico, como um todo, o mundo todo, da pandemia, mas tudo tem uma razão de ser, né? Eu vou fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de padrão de comportamento ou de atitude? Vou fazer a pergunta de novo. Você é uma pessoa de padrão de comportamento ou de atitude? Para responder essa pergunta, ninguém precisa saber qual a diferença entre comportamento e atitude. Certo? Então veja, eu tenho uma goteira lá em casa, peguei, pedi um balde emprestado ao Alberto José, nem balde eu tinha, hein? E botei na goteira, encheu o balde, eu joguei água fora, encheu o balde, eu joguei água fora, encheu o balde, eu joguei água fora. Isso é atitude ou é comportamento? Comportamento. Qual que seria a atitude? Você mandar consertar. Mandar consertar o quê? Curar A goteira. Não é isso? Ou você vai consertar, não foi? Isso. Então isso é comportamento. Quando a minha filha falou: pai, o senhor que chega aqui sorrindo, em casa o senhor chega bruto, brigando. Bruto, brigando é o quê? Atitude ou comportamento? Comportamento. Eu ficar reclamando da minha esposa, do meu filho e tal, comportamento ou atitude? Comportamento. O que seria atitude? Você já sentou com ela? Você já conversou sobre essas? Não. Isso é atitude. Então, o comportamento, tem um ganho secundário, onde eu me faço de coitadinho, de vítima. Vai ser o seminário de amanhã. Atitude, eu foco na solução. Eu posso, eu quero, eu mereço. Deus me criou capaz, potencialmente falando. Então eu quero, mereço o melhor. É ou não? Isso é atitude. Então nós, enquanto espírito, nós somos convidados a ter atitude ou comportamento? Atitude. Então onde eu tiver atitude, eu vou analisar e ver o que eu tenho de comportamento. Por exemplo, minha esposa está reclamando que eu não dou atenção para meus filhos, nem converso com ela. Ela está me falando de uma atitude ou de um comportamento que eu tenho? Comportamento. Então, em vez de falar: nossa, eu realmente não tenho jeito, eu não sou um bom pai mesmo, eu não tenho jeito, não é? Tem gente que fala: não, eu não sou um bom espírito, eu sou assim um espírito. Não existe. Ou você é, ou você é. Não é verdade? Por quê? É uma questão de mudança. Ser espírito é um processo. Ninguém muda da noite para o dia. A noite não acontece de uma hora para outra, nem amanhece de uma hora para outra. Então é muito importante a gente ter essa consciência conosco. Ninguém muda de uma hora para outra. Certo? Então a atitude, eu foco na solução. A atitude, eu sei que somente eu posso fazer minhas escolhas. A atitude é eu buscar fazer o meu voo, respeitando e agradecendo os galhos, que são ajuda. Sou muito grato. Minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, mas tudo isso é galho, é ajuda. O voo é nosso, né? Ele é pessoal e intransferível. Faz sentido? Então, pensando nisso,
Allan Kardec nos traz uma reflexão que nós juntamos aqui, e lá na Revista Espírita, setembro de 1858, dezembro de 1863 também, juntamos as duas ideias. Olha o que ele coloca aqui. Podemos distinguir na propagação do Espiritismo 4 fases ou períodos distintos. Olha a lucidez do codificador. O primeiro, o da curiosidade, na qual os espíritos batedores vão desempenhar o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. Ou seja, foi lá no começo das mesas girantes, ou mesmo muitos de nós viemos em que nas nossas casas aconteciam fenômenos mediúnicos. Por exemplo, eu... Estava reencarnado lá, né? O senhor estava reencarnado lá na França. Não, estou falando... Na Codé. João Batista. Não, aquele é vidro de remédio. Hoje, meu pai pegou um rótulo de remédio e botou um vidro de pimenta. Então veja, olha, como é importante a gente observar que tudo é um período, é uma época. Então nós tivemos um período no Brasil que o fenômeno mediúnico se dava ostensivamente. A gente vê lá os fenômenos que aconteciam de curas, né? Que eu me recordo, na cidade onde eu morava, uma cidadezinha do estado de Goiás, não tinha casa espírita, e meu pai tinha um fenômeno mediúnico, que era médium de efeitos físicos, de cura, e chegava gente de carro de boi, amarrado às vezes com corrente no pé, sangrando, para que pudesse ajudar o processo obsessivo, até que ele criou uma casa espírita junto com os amigos. Então nós vamos perceber que nós viemos também de um período em que os fenômenos mediúnicos pipocavam de todo lado. E hoje nós estamos vivendo um momento diferente, que é justamente Kardec coloca esse segundo momento, o da observação no qual entramos e que podemos chamar também um período filosófico. Então esse período filosófico é marcado pelo aparecimento do Livro dos Espíritos. O Espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade da doutrina, constituindo-se em ciência. Então hoje nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita, nós temos o estudo da mediunidade, nós temos a Casa Espírita sendo convidada a se organizar para fazer este trabalho da promoção do espírito imortal. Deus errou em criar aquele indivíduo que foi lá na favela. Deus criou em colocar a gente numa família pobre, miserável. Por exemplo, eu venho de uma família com 14 irmãos, né? Meu senhor meu pai não era pobre, já era miserento. Eu lembro do primeiro sapato que eu calcei, eu lembro do primeiro pão inteiro que eu comi. 14 irmãos, você imagina. O pão era tudo fatiado, você olhava de um lado e ia do outro. Meu sonho não era ter bicicleta, não era ter dinheiro para comprar tudo que a gente quer comer, né? Então veja, cada um de nós viemos de uma história, o que hoje a história não é a mesma dos nossos filhos, é outro tipo de provação. Então também não é diferente a sociedade, e a Casa Espírita ela tem essa função de tratar o indivíduo não enquanto coitadinho, não é porque eu estou num corpo aleijado, não é porque eu nasci num lugar que isso vai fazer a diferença. Então se você vê a pessoa como sendo um espírito imortal, capaz, potente, amoroso, você vai promover essa pessoa, ela acreditando nela, ela faz a mudança, ela faz o voo dela, olha aí, usando a metáfora, e ela vai mudar a família já muda o vizinho já vai influenciar no outro, já muda o quarteirão. Olha a mudança da sociedade. Então vejamos o papel da doutrina espírita, o quanto que isso é importante. E é o que Kardec coloca. Então diz assim, entreviram-lhe o objetivo, o alcance dele, aurir em fé e consolação, sendo tal a rapidez do seu progresso que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa oferece exemplo semelhante. Veja, a doutrina espírita, ela vem do século passado, do século XIX, e veja o quanto de adeptos que hoje nós temos, principalmente no Brasil. Agora, pelo quê? Pela lógica, pela certeza que ela nos traz de sentirmos esse Jesus como sendo o modelo e guia da humanidade, como está lá na questão 625. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia da humanidade? Jesus. Então nós vamos perceber que Jesus é o maior psicólogo, o maior terapeuta da humanidade. E a doutrina espírita vem justamente a nos ajudar a sentir isso.
O outro período que ele coloca, justamente, é o período religioso, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. Não é o que nós estamos vivendo? Kardec tem o cuidado e a coragem de dizer que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Por quê? Porque foi com a doutrina espírita que nós vamos encontrar a comprovação da imortalidade da alma, porque até a doutrina espírita falava da sobrevivência do espírito, mas não tinha comprovação. Foi com a doutrina espírita que nós vamos encontrar um código moral de manifestação dos espíritos. Nós ganhamos um roteiro enquanto médio para entender os fenômenos. Quantas pessoas foram internadas como loucas, e inclusive desencarnando dessa forma em cima de medicamento? Por quê? Eram fenômenos paranormais, fenômenos psíquicos que não tinham o esclarecimento que a doutrina espírita veio trazer para nós. Por isso que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então ela veio trazer para a humanidade essa certeza que ninguém vai ser feliz fazendo falcatruas, mentindo, enganando. E sabe, aquele que está fazendo assim, ele está carente dele mesmo. Assim como a psicologia vem falar das compulsões, a droga, a bebida, o sexo desvairado, a compra compulsiva, é algo que está faltando dentro de nós que a gente não está precisando. Então o doutrina espírita vem nos ajudar nesse esclarecimento. Ele diz, o quarto período, o período da influência sobre a ordem social, que é o que nós estamos vivendo agora, a humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual e mais tarde agirá sobre as massas para a felicidade geral. Então veja a importância que tem cada um de nós na nossa mudança, na mudança da sociedade. Está lá no Evangelho, um pouco de fermento leveda toda a massa. A partir da sua mudança, você vai colaborar com a mudança do cosmos. Para que a gente possa refletir um pouco mais, nessa época, todos os obstáculos, a nova ordem, coisas determinadas por Deus para a transformação da Terra, terão desaparecido. Não é o momento que nós estamos vivendo, gente, onde muitas vezes o joio e o trigo estão junto, uma descaracterização da família, das instituições, uma descrença para aqueles que não têm uma base doutrinária, como nós temos a oportunidade de ter. Olha o papel da casa espírita. Não na pandemia, a gente ouviu, estão todo mundo no mesmo barco. Estavam? Não. Estavam todo mundo no mar revolto, mas cada um constrói o seu barco. O barco da paciência, da perseverança, da confiança, da fé. Aquele que tiver melhor alicerçado consigo mesmo, fé em si, fé na vida e fé em Deus, ele fez essa travessia de uma forma mais serena. Agora tem aqueles que criam a doença da própria doença. Por quê? Entram no desespero. Então a doutrina espírita nos traz essas coisas, como no caso da senhora que eu contei. Eu amo esta casa. Por quê? Veja que no desespero que ela ia entrar, o filho a ajudou o quê? A perceber, mãe, a senhora sabe, a morte não é o fim. Então a gente passa a entender, a sentir, para poder vivenciar, porque se não tocar o coração, não tem prática, não tem vivência, não é? Bom, assim serão confirmadas as palavras do Cristo, já que todos devem ter cumprimento, e muito se realizam neste momento, porque os tempos preditos são chegados. Mas é em vão que, tomando a figura pela realidade, procurais sinais do céu. Esses sinais estão ao vosso lado e surgem de todas as partes. Então nós estamos vendo na área da política, na área da ciência, nas áreas mais diversas, almas muito nobres que reencarnaram e estão reencarnando para ajudar na coletividade humana. Mas também estamos vendo muitas almas atormentadas, como diz o Louvre de Miranda, né, na transição planetária, tem espíritos que não vão mais reencarnar na Terra.
Há espíritos que muitas vezes belicosos, espíritos que realmente trazem uma série de dificuldades. E outros já estão vindo da psicosfera da Terra mais profunda, como sendo a última oportunidade para o aprimoramento espiritual. Então nós estamos vivendo o momento do joio e o trigo. Agora, o que eu quero? Qual a sintonia que eu quero fazer? Né? Então isso é muito importante. Portanto, Dr. Bezerra nos diz assim: avançai no rumo do progresso, estendendo, porém, a mão generosa e o coração afável àquele que se encontra na retaguarda, necessitando de carinho e de ensejo iluminativo. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou buscar fazer isso, principalmente levando o meu quinhão para a casa espírita. Porque é a casa espírita que faz favor para nós ou nós fazemos favor para a casa espírita? Vou perguntar de novo. É a casa espírita que faz favor para nós, nos acolhendo, ou nós estamos fazendo favor para a casa espírita? Vou perguntar de novo. É a casa espírita que faz favor para nós, nos acolhendo, ou nós que fazemos favor para a casa espírita? Se você deixar ele na sua casa espírita, ela fecha? Então quem está fazendo favor para você? Mas é assim, porque você pode contribuir. Muito bem, se você deixar ele na casa espírita, tem alguém para te substituir? Entende? Então quem está fazendo favor para você? A casa espírita de te acolher. É ou não? Faz sentido? Vamos fazer outra pergunta. Quem trabalha aqui para Jesus, levanta a mão. Quem trabalha para Jesus? Ei, beleza! Está todo mundo desempregado. Jesus precisa do seu trabalho? Precisa? Precisa? Então você trabalha para Jesus? Por exemplo, eu trabalho lá na empresa que eu trabalho, é para a empresa ou eu trabalho para mim na empresa? Eu não recebo salário? Então agora, quem trabalha com Jesus, levanta a mão. Mudou ou não mudou? Viu a diferença, gente? Faz uma diferença grande isso. Isso. Por quê? Porque veja, é a casa espírita. Nós temos dois níveis na nossa programação reencarnatória. Tá? É um outro seminário esse aqui. Nós temos um programa reencarnatório. Nós temos um propósito reencarnatório. Guardado? Nós temos um programa reencarnatório e um propósito reencarnatório. O programa está ligado na horizontal da vida, o ter, fazer e estar. São os nossos diversos papéis, o papel de pai, de mãe, de professor, voluntário na casa espírita. Se eu deixar de ir na casa espírita, alguém vai me substituir, vai ou não vai? Então, nos nossos papéis, nós podemos ser substituídos. O nosso propósito não. O propósito é a virtude que nós viemos desenvolver a cada encarnação. Então ela é pessoal e intransferível. Certo? Então isso é muito importante a gente guardar conosco. Então quando eu tenho essa consciência, muda tudo. Por exemplo, eu estava junto com o senhor Praeiro, que é o presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, na época. Chegou uma companheira dizendo: o Praeiro, essa mulher, olha, ela fez isso, falando de uma companheira, já estava até com raiva da companheira, só porque ele viu que ela estava falando. Ele ouviu, aí a hora depois que ela falou: agora o senhor decide, ou é eu ou é ela. E aí, o que você faria? Ele foi e fez uma pergunta. Como interessante quando a gente faz perguntas conscienciais. Escuta, de quem que é aqui a casa espírita? De quem que é, gente? De Jesus? É ou não é? Todo mundo está certo isso? Então, se é de Jesus, quem que te convidou para ir para a casa espírita? Ele perguntou para ela: sabe qual o senhor? Não, eu não. Eu só fui intermediário. Mas o convite é de quem? É de Jesus. E quem convidou a companheira perturbada que você está falando também? Jesus. Então não sou eu que vou resolver, não. Você vai falar com Jesus. Olha aí, Aí como que eu fico? Aí você decide. Eu não vou decidir. Você, a casa precisa de você, mas você mais precisa da casa. Também precisa da companheira, mas também ela precisa da casa. Agora você vai decidir isso com Jesus. Mudou ou não mudou? Então veja como é importante a gente ter uma visão que nós estamos trabalhando é para nós.
com Jesus. Faz sentido? Aí veja o que o doutor Bezerra diz, olha, dai-lhe o pão, mas também a luz, ó, consola e orienta. Consola e esclarece, porque a fome vai voltar, a dor vai voltar. Como é que ele vai agir? Aí veja, ó, na verdade, oferecer a informação doutrinária para demonstrar-lhe quanto vos faz bem esse conhecimento. Ó, em face das transformações morais para melhor, que vos impuseste logrando primeiros êxitos. Ou seja, a importância que tem de nós percebermos que você também começou para andar, alguém te deu uma mão. Atire a primeira pedra que ele tivesse em pecado. Ou seja, assim como eu preciso de indulgência, de compreensão, o outro também. Então nós vamos entender que todos nós estamos no mesmo regime de arrependimento. Somos espíritos ainda em nível de arrependimento, que estamos reparando o que nós fizemos. Então olha a importância que tem. Faz sentido, gente? E aí, para nós encerrarmos, ó, tem uma mensagem do espírito Militão Pacheco. Militão Pacheco é um trabalhador que ele morejou no estado de São Paulo, uma referência do verdadeiro espírito, um homem de bem. Olha o que ele diz nessa mensagem. Deixa eu mudar para cá, que eu só fiquei de lado, né? Agora vocês vão me identificar. Olha o que ele diz, ó. O Espiritismo pergunta, está no livro O Espírito da Verdade, Espíritos Diversos, ó. Diz: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimento na Terra. Olha, não adianta você ficar reclamando, lamentando, vendo a coisa está perdida. Tá? O que você está fazendo? Reclamar é atitude ou comportamento? Então, você é uma pessoa de atitude ou de comportamento? Em muitos aspectos eu tenho comportamento, em outros aspectos eu tenho atitude. Onde eu tiver comportamento, eu vou analisar o que eu posso colocar de atitude. Faz sentido? Então aqui ele está nos convidando a ver onde eu tenho comportamento e o que eu posso pôr de atitude. Olha isso aqui. Olha para dentro de ti mesmo e mentalize o futuro. Ou seja, o que você quer para você? Onde é que você quer chegar? Onde você quer chegar com a relação com a esposa, com o filho, no seu trabalho, com a sua aposentadoria? Você aposenta da vida? Não, você aposenta de um aspecto de trabalho, mas não da vida e nem do trabalho, porque o trabalho ele é um visitante do universo. Diz Joana adiante: trabalha o verme debaixo do solo, o homem no solo e o pai nas galáxias. Olha aí. Por isso que trabalho é todo porque eu passo muito, lá no livro dos Espíritos. É atitude. Então, a planta, para buscar água, ela está trabalhando. A abelha, quando busca uma planta, uma flor, ela leva o pólen para outra, ela está o quê? Polinizando, ela está sendo uma colaboradora do Criador. Então, ao mesmo tempo que você está trabalhando para você, a divindade te deu uma oportunidade de co-criador e colaborador. É uma via de mão dupla. O bem que você faz para o outro, você faz para você mesmo. Atendendo uma adolescente que estava atrás de um rapaz que não queria mais nada com ela, depois que ela entendeu, né, do seminário que nós fizemos, o Espírito da Vivência da Humanis, cara, esse tempo todo eu correndo atrás daquela encrenca, agora que eu sei que somente eu posso me amar, me cuidar, me valorizar, para que eu quero esse cara? Não é? Autossuficiência. Quando eu não me percebo, eu fico atrás da opinião do outro, atrás da validação do outro, do olhar do outro. Esse é o seminário de amanhã. Então, olha, quer dizer aqui, ó, olha para dentro de ti, ó, de ti mesmo, e mentalize o futuro. Teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Ó. Eu pergunto. Eu gostei dessa frase. Ah, é? E quem botou seu corpo desse jeito? Você ganhou ele desse jeito? Você ganhou ele desse jeito? Não, eu gostei. Então o que acontece? Está faltando caridade com o quê? Com as suas células. Eu tive um câncer de intestino, né? Aí cheguei em casa depois de o médico falou: você está liberado, está tudo. Cheguei em casa, feliz da vida, quando eu abri o Evangelho, capítulo 5 lá,
Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, quer dizer, a gente não está com a bola toda, não é verdade? Então, mas foi só uma vez só. Se você. Se foi só uma vez que o senhor abriu o evangelho e caiu isso? Nessa aí foi, nesse dia. Foi um amigo meu, um amigo nosso, abriu o evangelho e fechou 5 vezes e caiu a mesma. E o que isso quer dizer, né? Então você Se fosse um homem bom, teria morrido. Tá vendo? Aí eu pergunto para vocês, olha, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Então, se eu não cuido do patrimônio mais próximo que eu tenho, o meu próprio corpo, como é que eu vou cuidar do outro? Nós moramos em 3 casas, é ou não? Amorosa, para o empréstimo de Deus. Primeiro, qual que é? O universo. É ou não é? A segunda, qual que é? Corpo físico. E a terceira, mesmo que seja alugada, mas é de Deus também. Não é verdade? Então, olha o quanto a gente tem motivo de gratidão. Por isso que ele está dizendo, ó. Por que isso aqui, gente? Porque hoje, quando a psicopatologia vai estudar uma síndrome de Down, que é a pessoa meio de cromossomo 21, como é que pode uma hidrocefalia, aquele espermatozoide comprometido, doente, venceu a corrida entre o sonho e fez a fecundação? Como é que pode? Como é que explica? Explica. Porque o agente pensante, que é o espírito reencarnante, está atraindo aquele com um mapa mental correspondente aos seus padrões mentais. Por isso, cada um conforme as suas obras. Então, veja como é importante isso. Então, nós, importante você, eu tenho dificuldade de memorização, tenho dificuldade de... O que você fez ontem? O André diz assim, a falta de hoje é o abuso de ontem. Né? Eu amava, eu queria ter, eu tenho um irmão, uma irmã que tem um cabelo macio, eu fazia desse jeito assim, e meu cabelo é todo crespo, né? Eu falei, eu gostaria tanto de ter um cabelo assim, não, o senhor errou comigo, não deu outra. Eu vi minha irmã passando um negócio preto, que ela tinha um cabelo assim, que tinha um negócio preto, e jogou um pouquinho do potinho fora, um negócio fedorento, que passava. Eu não vi que ela cobriu a orelha para passar o treino. Olha que eu vi que ela jogou o potinho fora e eu fui lá. Metade eu consegui. E a orelha arrancou o couro tudo. Olha, minha mãe viu aquilo. Minha mãe, que as baixinhas nem faz trovoada, né? Chegar ao chuveiro. Que é isso? Olha, como é que eu ia explicar? E a filosofia dela era pegar os psicólogos que ficavam de trás da porta. Varinha de goiabeira, varinha de marmelo. Até hoje eu amo meu cabelo hoje. Amo meu corpo hoje. Olha aí, né? Por quê? Gente, é realmente importante a gente estar agradecendo. Olha, tua mente já possui nas criptas das memórias recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Por isso que Emmanuel diz que a timidez é um orgulho disfarçado. Então, muitos de nós já estudamos nas melhores universidades, nas melhores bibliotecas. E hoje nós estamos na condição que estamos, tem uma razão de ser, para que a gente possa valorizar. Eu encostei o carro no supermercado, eu e minha esposa, e era uma compra rápida, quando eu vi que o lixeiro juntando o saco de lixo no monte, para o caminhão logo passar, ele foi debaixo de um cruzeiro, de um poste, tirou um livro grosso, que eu olhei, era um livro de fisiologia, de medicina. Eu disse assim, boa noite, como é que você chama? Armando. Eu falei, você está lendo isso? Não, estou estudando. Mas você faz medicina? Não, ainda não. Mas eu chego a sonhar fazendo cirurgias. Ele foi e disse, eu encontrei 5 livros numa república da universidade de anatomia e foi falando, e ele me deu uma aula como é que funciona um rim. Eu não é que ele está estudando mesmo. E aí eu perguntei para ele, mas por que você não faz medicina? Eu não tive condições. Aos 18 anos eu engravidei minha esposa, que tinha 14. O pai e a mãe morreram, foram assassinados na boca de fogo. Eu não podia deixá-la. Olha o que é a consciência do Espírito, que é a voz de Deus dentro de nós, como diz Emmanuel. Olha o propósito e o programa. Está vendo? O programa está no fazer. O propósito é a virtude que a gente veio desenvolver. Aí ele foi e disse, olha, falou assim, e quando vieram, nasceram meus 2 filhos, que eram gêmeos, um totalmente entrevado. O outro, ele tem um comprometimento motor e é surdo e mudo.
Eu trabalho durante a noite, cuido deles durante o dia, minha esposa cuida deles durante a noite, eu trabalho durante a noite. Agora eu pergunto, Deus errou? O médico, tem médico fazendo aborto? Tem médico fazendo cirurgia desnecessária? Claro, raras exceções. Eu pergunto, o médico tem compromisso com qual área? Qual é a área do médico? De compromisso? Da saúde, não é isso? E o Michel tem compromisso com qual área? Saúde. A saúde também? Então quem é o Armando? Se não esse médico, que pela misericórdia divina e a bênção da reencarnação, voltou na mesma área de comprometimento, mas não com as mesmas condições. Porque se ele voltasse médico, ele ia falir de novo. E quem que é a esposa? Se não aquela também comprometida junto com ele. E os filhos? Quem que garante que não eram os autores intelectuais do processo? Então vejamos a misericórdia divina e a importância que tem a doutrina espírita nos esclarecendo. E aí a gente vê o que ele está dizendo. Olha, teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Nós estamos vendo essa migração, né? O país sendo invadido, por exemplo, igual agora na França, né? Igual, por exemplo, no Brasil, e em todos os países, não está tendo uma grande migração de pessoas. Por quê? Quem são aqueles que foram lá na África? Se não, voltando agora para a França, se não aqueles que eram os franceses exploradores desses países, que foram reencarnar lá para sentir na pele o que eles fizeram com o pessoal antes. E assim a gente vai entendendo. Criaram leis que hoje eles estão passando em consequência disso. Eu fui fazer uma palestra na França, na Suíça, e um cidadão chegou e disse: por que o Brasil, um país tão rico, pessoal tão fraterno, pessoal, mas tem tanto corrupto lá? Eu disse: a doutrina espírita esclarece muito fácil, porque os países, assim como a família, é um laboratório. Então países que, por exemplo, igual ao Brasil, aqui os corruptos aqui foram reencarnar tudo lá. Espíritos belicosos que gostam de guerra não vai reencarnar no Brasil, vão reencarnar lá no Oriente Médio e assim por diante. Então daí nós vamos entender que onde nós estivermos, nós estamos no coração de Deus. E é o que justamente Militão coloca. Então veja a nossa responsabilidade. Todas as radiações, através de roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria no plano terrestre. Eu tenho uma amiga que ela ama filme de época. Ela diz assim: quando eu vejo aquelas mulheres, aquelas roupas, aquelas valsas, eu me transporto. Transporta mesmo, porque é de onde você veio. Então hoje nós estamos aqui para quê? Para nos reeducar. Por isso que o Espírito André diz: a falta de hoje é o abuso de ontem, em todos os aspectos, né? A tua figura já integrou os quadros do poder da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Então nós já passamos por todas as raças. Então ninguém nasce racista, a gente aprende. Da mesma forma, você veja, nós já tivemos diversos poderes. Eu tenho um amigo que ele estava no auge da mágoa, do ódio, com uma determinada figura pública. Aí, na hora que ele estava no auge da mágoa, um bem-vindo espiritual que o assiste disse: meu filho, o que está acontecendo com você? Você percebe como você está alterado? Você pode ter um infarto e você vai morrer numa péssima hora. Te prepara para você morrer numa hora boa. Uma hora boa. Você pensou você morrer orando? Né? Desencarnar ali no momento de carinho, de afetividade. É uma boa hora. Agora imagina com raiva, com ódio, brigando. Aí ele falou: mas o senhor está vendo o que essa autoridade está fazendo isso? Então, você sabe por que você está desse jeito? Porque ele é você ontem. Você ainda não se perdoou. Você está vendo você nele. Justo. Você está vendo você nele. Agora, ora por ele. Você vai estar orando por você. Tenha indulgência. Ele está entrando. Você está sendo convidado a sair dessa energia que ainda te acompanha. Olha como é interessante.
Doutrina espírita nos esclarecendo. O que não quer dizer que a gente vai conivir, né? Que a gente vai se acomodar. Não, não é isso. Porque a oração é o instrumento pelo qual todos nós podemos fazer. O Emmanuel diz assim: a oração é esse interfone que nos liga ao Criador, e através dos laços invisíveis do pensamento, ele nos responde, atendendo às nossas necessidades mais profundas. Vocês podem estar orando por mim, eu não percebo. Ele diz assim: a oração é o remédio que o doente recebe em silêncio. Olha a importância da oração. Olha que bonitão diz, ó: teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as dimensões, de todas as direções. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Então, muitas vezes, a dificuldade que hoje nós temos para falar em público, a dificuldade muitas vezes para escrever, a dificuldade, seu comprometimento que nós já tivemos ontem. Quantos de nós, muitas vezes, utilizamos da escrita, denegrindo a imagem do outro, muitas vezes comprometendo, por exemplo, o que um juiz faz com uma assinatura? Então, nós já passamos por altos cabedais do poder temporal. E pela misericórdia divina, Ele nos deu a oportunidade de estar buscando as regiões mais ou mínimas para nós aprendermos, como no caso do Armando, lá o lixeiro. O que ele estava sendo convidado a desenvolver? A humildade, a resiliência, a perseverança. Qual que era o propósito dele? Acima de tudo, desenvolver resiliência, humildade, perseverança. Então esse é o convite. Agora imagina o quanto que a gente pode estar ajudando as pessoas a estarem se autopromovendo espiritualmente, como Kardec colocou, saindo das portas do suicídio. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Ou seja, nós já tivemos um processo de decapitação de cabeças, de invadir cidades, de fazer guerras, né? Mas também já tivemos esse convite de estarmos trabalhando nas regiões mais humildes, mais simples possível, para adquirir conhecimento e adquirir humildade, perseverança, e para a gente voltar no momento oportuno, como no caso do Armando, que era o lixeiro. Possivelmente ele pode voltar ainda nessa encarnação a ser médico? Pode. Se ele quiser mudar o programa dele, depende da perseverança e da boa vontade dele, porque é o que Jesus colocou. O que o Pai quer não é a morte do pecador, ele não quer o nosso sofrimento, quer o nosso aprimoramento. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acertos de todos os povos. E às vezes a gente fala assim, mas por que eu estou aqui nessa cidadezinha, né? Lá pelo menos lá, de tanto calor, e eu não consigo sair daqui, mas tinha que voltar. Por quê? Tem tudo a ver. Porque o nosso compromisso não é com o espaço físico. Porque onde nós estivermos, nós estamos no coração de Deus. Mas é com as pessoas que se encontram naquele espaço, que fazem parte como ferramenta, como instrumento para o nosso autoaprimoramento. O compromisso é conosco. Mas ninguém está com a esposa, com o esposo, com o filho, com o trabalho onde está, por acaso. E se não estiver bem, saia do padrão de comportamento e entra na atitude. Porque quanto mais você puder crescer, né, não se acomodar, você ajuda aqueles também estão à sua volta. Com as tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana, né? Quantos de nós viemos muitas vezes o pai ou a mãe, ou às vezes uma família muito abastada, e de repente o pai perde tudo, e a gente vai lá para, né? Você teve o gostinho de experimentar, né? Depois agora vai se virar, e assim sucessivamente. Ou quantos de nós também saímos de condições das mais mínimas possíveis, né? Porque fazia parte de um período passar pela prova da pobreza. E hoje conquistamos um patamar sociocultural e econômico mais bem favorecido. Então, quando nós passamos a ter esse entendimento, nós passamos a ter o desenvolvimento da virtude da humildade, do aprendiz, né? Da mansidão. Tua pele em cores diversas já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tuas emoções já passou por todos os
trânsitos possíveis de renascimento e morte. Então, por que ter, nesse momento, preconceitos? Né? Olha como a doutrina espírita vai nos esclarecendo. Porque nós já passamos por aí. Nós já tivemos experimentando nas regiões mais diversas, nas situações mais difíceis. Agora, olha o chamamento que ele nos faz nesta mensagem. Eis porque o Espiritismo te pergunta. Então o Espiritismo está nos perguntando. Não julgas que já é tempo de renovar? Ou você quer ficar acomodado em casa no online? Ou você quer ficar acomodado e a casa espírita, que é um espaço amoroso onde Nosso Senhor está encaminhando como encaminhou aquela jovem que estava grávida e preparou desde que ela queria fazer a recepção fraterna, o diálogo fraterno e tirá-la de um suicídio. Então o que você quer? Joana diz assim: remédio que se põe na ferida do próximo e medicação que a gente põe na nossa própria alma. Veja, não julgues que já é tempo de renovar. Sem renovação, que vale a vida humana? Ou seja, você quer continuar num padrão de comportamento? Por que não buscar atitude? Então, como que você está? Qual que é o seu programa? Qual que é o seu projeto de vida? O que você quer para você a curto, médio e longo prazo? Como é que você quer te ver? Qual é a versão de você que você quer para você? Um amigo diz assim: hoje eu estou na melhor versão de mim mesmo, porque eu conheci a doutrina espírita. Mas eu quero mais, eu posso mais, eu mereço mais. Olha como é interessante. Se fosse para continuar repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não teria necessidade de novo corpo e de nova existência. Procederia de alma jungida a matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Então, se fosse para a gente ficar acomodado, não precisaria da reencarnação. A gente ia viver 200 anos, já pensou assim, 200 anos? Então veja, a vida nos convida à renovação. Trabalhando com adolescente, para trabalhar a questão da acomodação, você pega o ovo dentro o pintinho dentro do ovo, ele está gostoso ali dentro, mas chega um momento que a vida vai fazer com ele, vai crescendo, aquele espaço que era confortável fica como? Desconfortável. E aí o que acontece? Ele é convidado a sair, né? O feto dentro do útero da mãe, nós estávamos lá tranquilos, estava gostoso, nadando, de repente o que acontece? Fica um desconforto. Então a vida é isso, é o convite à renovação. Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. Esta é a finalidade que nós estamos aqui, para nos trabalhar enquanto espírito imortal. A reencarnação é o caminho da grande luz, mesmo que eu não queira. Então é o caminho do aprimoramento, da renovação, das mudanças. O que eu posso fazer? Para mim, tudo. E para o outro, ajudar. O ajudar não é fazer pelo outro, fazer só é nosso. A gente é galho na vida do outro. Só sou voo da minha vida. Ama. Como fazer isso? Ama e trabalha. Trabalha e serve. Primeiro quem? A mim mesmo, porque ninguém vai dar do que não tem. Amar o próximo como? A si mesmo. Não é isso? Eu só posso ensinar matemática se eu sei matemática. Eu ensino contabilidade se eu sei contabilidade. Não é isso? Olha, perante o bem, quase sempre. Olha o que ele diz, ele faz um trocadilho. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância. Padrão de quê? Atitude ou comportamento? Comportamento. Então muitas vezes eu fico naquela coisa de comportamento, repetido. Mas eu vou na casa espírita, vai dar muito trabalho, Ele diz assim, somente constante na inconstância. E fiéis à infidelidade. Então eu pergunto para você, se Deus ao nos criar, nos deu para quem? Nos deu para quem?
Estou perguntando os encarnados, gente. Deus, vamos criar, criou a gente para quem? Para Ele não foi, Ele é tudo. Para quem? Para nós, para você fazer o que com você? Para eu cuidar. É ou não é? Eu tenho uma amiga que ela é contadora. Eu cheguei lá no escritório dela e ela deixou cair o grampeador, os papéis, tudo. Na hora que ela deixou, ela não viu que na hora que eu cheguei, começou uma burra mesmo, só uma desastrada, uma jumenta. E foi catar os papéis. Eu olhei aqui e falei assim, eu vou ter que sair daqui com esse trem pega, né? Mas ela que levantou, você pegou, sua burra desastrada, jumenta. Eu falei, mas por que você está me maltratando assim? Eu não estou maltratando, estou repetindo o que você fez. Olha o que ela fez, falou. É verdade. Todas as vezes que eu erro, eu tenho o vício de me maltratar. Vício. O que é o vício? Um comportamento repetitivo. Então, onde eu tiver vício, eu vou lá. Uma das roteiro para mudança é a oração de Francisco de Assis. A oração de Francisco de Assis é um roteiro de você identificar onde você tem comportamento e onde você pode botar uma atitude. Olha lá. Senhor, fazer instrumento da sua paz. Para quem? Para quem? Para mim mesmo. A minha amiga, ela faltou fazer isso. Onde houver ódio que eu levo, com quem? Comigo. A mesma mensagem do Cristo é tudo intimista, os bons espíritos, tudo intimista, não é para o outro não. Às vezes a gente pega a gente aqui na casa e fala assim, gente, essa mensagem está tão boa, vou levar para o fulano. Olha quem tinha que estar aqui nessa palestra é o Beltrano. Não vê que é da gente isso aí, não é? Então veja o que ele diz, ó. Então nós estamos na inconstância e infiéis à infidelidade. Infiéis à infidelidade. Esquecendo de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Porque tudo muda, mesmo que eu não queira. Outro dia você tinha 15 anos, e agora? Está vendo? Então, todo mundo tem prazo de vencimento. Gente, alguma pergunta? Perguntas? Só para organizar mesmo. Perguntas? Está bem, eu saber responder. E vamos nessa imagem. Veja que os neurocientistas colocam o nosso lado direito do cérebro, o lado emocional, o afetivo, o acolhimento. O lado esquerdo é o racional, do foco, da assertividade, da profissão. Do lado direito, olha aqui, ó, são as mulheres, tem uma criança e um ancião, como também tem um ancião do outro lado, a sabedoria. Mulher, o espírito, quando vem no corpo feminino, porque o espírito não tem sexo, conforme que está 200 do livro dos Espíritos, mas Vitor Hugo, ele coloca que quando o espírito vem, ele vai da ascensão, na envergadura feminina, ele desenvolve alguns equipamentos diferentes do corpo masculino. O feminino, ele é o acolhimento, ele é o outro, é o que gesta, é o que acolhe, é o que ampara. A criança, quando machuca, ela corre para quem? Até os 7 anos a criança está ligada a mim. Tem uma razão de ser. Jesus teve necessidade de um feminino. Foi a mãe que o ajudou a poder cumprir com o seu trabalho. Olha a importância. O lado esquerdo é fundamental, que é o trabalho, a assertividade. São as duas asas. E são essas duas asas que a doutrina espírita vem nos ajudar a desenvolver. Que eu possa estar desenvolvendo a asa da afetividade, a asa da assertividade. Veja, aqui nós temos um indivíduo com uma corrente nos braços. Às vezes é corrente da minha viciação ainda do sexo, atormentado, que eu trago de outra encarnação. Ou às vezes a minha tormenta
de me sentir rejeitado, abandonado, desde outra encarnação. E assim por diante, são os nossos conflitos. E aqui, a dúvida, será que eu chego até Jesus? Será que eu permito? Será que, olha lá no fundo, quantos de nós ficamos vendo Jesus de longe, no sentido dele perto? Eu fui fazer um seminário lá perto do Pará, uma cidadezinha do interior do Mato Grosso. E eu venho de uma família de 14 irmãos. Eu tinha uma vontade tão grande de abraçar minha mãe, ela não abraçava. Minha mãe tinha problema auditivo, o foco dela era o trabalho e a disciplina, estudar, o que a gente aprendeu. E eu tinha uma vizinha, o vizinho dela era meu colega de capetagem. E só quando o vizinho chegava, a mãe dele ia no carro: Julinho, meu amor, você é o sol da minha vida, e tal, e abraçava, beijava, eu olhando assim. Eu sou do meio. Então, minha mãe nunca me abraçou, nunca nem falou que eu era nem um vagalume. E a outra lá falou que o filho dela é um sol. Aí eu falei assim, eu vou dar abraço pra minha mãe. Eu tinha uns 7 anos por aí. E eu fui ver que momento que minha mãe estava mais ocupada, era o momento que estava fazendo a comida. Então eu deixava assim, deixei duas paquelas que tinha também, foi pro quintal. Cheguei por trás dela, sem praça, ela falou: o que é isso? Ela estava lá no quintal. No segundo dia, o que é isso? Foi uma semana. E a criança sabe quando a mãe fala que não é assim, a gente vai ajeitando. Eu vi que ela estava gostando. E aí lá por 3, 4 vezes, o que é isso? Eu falei: mãe, ó, a dona Joana fala que o Julinho dela um sol, abraço e tal. A senhora nunca me abraçou. Já abracei. Eu abraçava vocês até uma certa idade. Depois eu te conto. E ela foi contar a história mais linda que eu entendi. O quanto de nós temos dificuldade de poder trabalhar esses males, esse ressentimento que a gente traz dentro da gente. Eu fui fazer um seminário e com base no livro Amor, Batismo e Amor. E Joana de Anjos fala, com base em Assajó, que a gente tem uma criança interna feliz, vai ter também uma criança interna machucada, ferida em alguns aspectos. Muitas vezes eu posso estar machucado com a mãe, mas eu fui buscar o afetivo na minha avó. Às vezes eu não tenho na avó. O fato é que a criança ela busca alguém com uma referência afetiva. E um cidadão foi e disse: então veja, eu tenho minha criança ferida. Ele foi e contou que a mãe dele tinha 86 anos, e ele tinha uma vontade de abraçar a mãe dele, mas ele tinha medo, inseguro, porque olha a criança então, medo, rejeição, abandono, incapacidade, não é do adulto, é da nossa criança interna, é o jeito que eu internalizei. Por isso que é importante a gente buscar esse entendimento e nos atender, porque enquanto o fato já aconteceu, mas enquanto a energia psíquica, emocional é muito forte dentro da gente. E aí, eu falei: então é isso, o fato é que ele, dizendo para mim assim, minha mãe parece um general, eu tenho medo dela até hoje. E quando nós fomos no seminário, uns 4 meses depois, eu fui lá fazer palestra naquela casa espírita, e falei: quero falar com você. Quando terminou, quero te contar uma surpresa. Você sabe que quando terminou o seminário, no domingo, eu fui para casa, como sempre, a mãe tem um pouco de Alzheimer e de Parkinson, e ela falou: meu filho, você pode me levar na missa das 18 horas? Mãe, como todo mundo leva a senhora. E quando eu a levei, ela sentou com eu coloquei lá sentado no banco na ponta, como eu sempre faço, sentei na outra ponta também. Mas de repente eu vi coisa que eu não via, que eu comecei a prestar atenção diferente na minha mãe. Ela com aquela mão no queixo, tremendo, cheia de manchas, essas manchas de idade, né? E ele começou a viajar na linha do tempo. Meu Deus, aquela mulher toda cheia de etiqueta, que tomava café aquele cuidado todo, naquelas xícaras e tal, toda. Agora tem que tomar café na caneca, porque senão cai tudo. Aquela mulher que se cuidava, agora assim, minha esposa, que às vezes dá banho para pentear o cabelo dela.
E foi dando uma saudade, vontade nela de abraçar, mas ela sentiu um sentimento de gratidão. Olha como é que a gente começa a fazer as reflexões. Aí ele foi dizer aquela vontade, quando ele pensou em dar, lembrou da criança. Teve aquele mesmo, não, mas isso é minha criança. Ele foi dizer, eu fui fazendo como quem não quer nada, fui encostando assim, ó, no banco. Olha que encostei na minha mãe, eu senti uma energia. Olha como que é interessante, a lei de permissão. Sou eu que me permito ser feliz, ou sou eu que não me permito ser feliz? Porque o ponto de vista é da gente. E naquele momento ele sentiu, ele teve uma experiência pelo espiritual, porque ele se permitiu. Toda aquela energia, aquela couraça que distanciava, se desfez naquele momento. E aí ele lembrou do seminário, lembrou de Jesus. E entrou uma energia tão gostosa que ele ficou tão feliz, falou assim: bom, eu quero abraçar minha mãe. Ele disse assim: eu vou jogar meu braço como quem não quer nada por trás. E foi trazendo que o braço encostou no ombro da mãe, que ele encaixou e falou assim: olha, eu me senti que nem aquela música do Roberto Carlos, eu vou em convexo. Aí ele se encaixou de um jeito, uma emoção tão grande. Naquele momento eu comecei a ver o quanto minha mãe amava. Eu comecei a ver a lancheira que ela arrumava, a roupa cheirosa que ela punha na cama. Eu sou o único filho. O jeito dela me amar é fazer a comida que eu gostava. E foi falando isso naquele momento. Eu fiquei tão emocionado que quando eu vi, minha mãe estava chorando. Eu olhei para ela: mãe, só está emocionada com o sermão do padre? Eu ouvi o que eu nunca tinha ouvido. Não, meu filho, eu estou emocionado de alegria e felicidade. É a primeira vez que você me abraça espontaneamente. Você pode fazer isso de outras vezes. Aí eu fui. Minha mãe me contou a história dela, eu disse: mas eu gosto de ser abraçado. Tanto é que eu e meus irmãos mais novos são abraçadores. Outro parece que com uma múmia. Quem cola com cabo de vassoura nem abraça direito. Eu estava na divisa do Pará, deu aquela saudade. Vou ligar para minha mãe tem problema auditivo, mas ela vai ouvir. Meus irmãos colocaram na luz, porque o telefone tocava assim de uma luz. Aí tocou, ela não acorda muito cedo, não vai atender. Passado uns 15 minutos, eu liguei de novo. Quem é? Mãe. Ela me chamou lá para ela acordar. Como é você, meu filho? Que saudade. Primeira vez que ela falou de saudade. Porque você vai falar: vamos desligar, porque o banco está caro e tal. Porque vem aquele espírito da pobreza lá de trás. Aí, não, mãe, eu estou com a senhora com saudade também e tal. Eu falei assim: olha, eu estava lá no quintal, varrendo as folhas da árvore. Uma coisa dentro de mim falou para eu ir perto do telefone que você ia ligar. Que bom que você ligou. Aí eu sou o único que estou fora. 14 irmãos, sou o único que mora em Cuiabá, todos moram no Brasil. E aí, eu fiquei tão emocionado. 4 dias depois, recebi o telefone da minha irmã: você quer vir? Minha mãe está te esperando. Ela descobriu um câncer que eu não percebi, estava nas últimas. Ela já estava sem reconhecer as pessoas, sem nada. Na hora que eu cheguei: mãe, benção, mãe. Ela ouviu minha voz. Ela abriu: é você, meu filho, eu estava te esperando. Aquele abraço lá do fogão. Olha o que é. E eu estava então numa cidade, coloquei essa imagem no final. Era o espírito da vivência do amor. E esse momento falou: meu filho, por que você viaja tanto? Ela falou assim: você parece mascate viajante, caixeiro viajante. Mãe, é porque a federação tá... mas lá não tem mais gente para ver. Não, eu não entendo bem. E quando eu fiz o terminar, coloquei já no final, como agora, eu vejo ela entrando junto com meu pai
episódio com meu pai que conheci. E juntos, cheio demais, naquele momento, agora também, porque todos os nossos familiares, espíritos amigos aqui, essa emoção que nos traz, são eles trazendo. E ela foi e disse: agora eu entendo, meu filho, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O trabalho com Jesus precisa muito de trabalhadores. Mas lembre-se que nós muito mais precisamos deste trabalho. Eu roguei a Jesus, um ano depois que ela tinha desencarnado, que me desse a oportunidade, dentro do possível, estar ali acompanhado. Com amor. Várias mães acham com familiares nossas aqui. Esse é o trabalho que eles escolhem. Fazer esse entrelaçamento do mundo corporal e do mundo espiritual. O trabalho da casa espírita é um trabalho de transformação moral, um laboratório moral. Com essa certeza, como o filho falou para a mãe: a morte não é o fim, o nascimento não é o começo. Então que nós, onde estivermos, lá fora tanta dor, e há tanto sofrimento, e há uma carência tão grande, de mãos amigas a colaborar com Jesus, que sejam as nossas mãos a colaborar com Deus. Gratidão, verso, a toda essa equipe de trabalhadores que nos oportunizaram este momento. Gratidão a vocês pela caridade de nos ouvir. Muita paz. Bem, gente, só podemos agradecer essa mensagem profunda e extraordinária do nosso companheiro Lacondé. E agora eu acredito que muitos vão começar a compreender o papel e a importância que é uma casa espírita, verdadeiramente, seu objetivo, suas finalidades, e nós, como instrumento dentro da casa espírita. E vocês perceberam que ele prometeu aí, falou muita coisa para amanhã. Muita coisa, ele disse que é no seminário de amanhã. Se eu fosse vocês, eu dormia pouco, chegava cedo, entendeu? Para não chegar atrasado. Porque quem chegar atrasado, o mentor do trabalho não vai deixar entrar. Viu? Chega na hora. Isso já começa a disciplina dos ensinamentos. Mas, agradecido a todos vocês, aos espíritos amigos aqui conosco, só nos resta vibrar positivamente para que amanhã todos nós estejamos bem para este novo encontro com o nosso companheiro Lacondé. Que ele possa levar o carinho e a gratidão dos baianos, santomarenses, e que nós possamos realmente absorver a sua mensagem profunda, extraordinária. Falar de Jesus é sempre pouco, né? Sempre pouco. E o problema não é falar de Jesus, é a gente lutar para fazer um pouquinho do que Jesus fez entre nós. Aquele que tiver fé e acreditar em mim, fará as obras que eu faço, e obras maiores que esta. Mas, se quiseres, eu espero que isso contamine cada um de nós. Então vamos fazer uma prece aqui de encerramento, agradecendo a espiritualidade amiga, e marcamos encontro aqui amanhã às 8 horas. 8h30, Lacondé já está falando e a gente com vocês ou sem vocês, a gente faz. Mas se for com vocês, fica bem melhor.
Então vamos aqui agradecer a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, ao Cristo Deus, a pleiade de Espíritos que atuam no Cristo Paz e Caridade, aos Espíritos amigos acompanhando o nosso companheiro nesta jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade concedida a cada um de nós, dos dois planos da vida. Abençoa e envolve cada um de nós com teus eflúvios benéficos e salutares. Abençoa esta cidade que ora nos acolhe, e que a mensagem trazida na tarde e noite de hoje ecoe nos confins do universo, tocando os corações de quanto possa alcançar. Mestre amigo, e aos companheiros de jornada do mundo espiritual, humildemente agradecidos, encerramos as nossas atividades com a promessa de uma manhã promissora do seminário que irá ocorrer. Nos acompanhe aos nossos lares, envolto na tua paz, e que esta paz possa ser extensiva a todos que neles habitam. Ser conosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Muita paz, sintam-se todos abraçados e reconfortados. Até amanhã, se Deus quiser.